A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico das lições bíblicas da escola dominical. Nós já realizamos a pré-introdução, tivemos uma breve aula aí de uns 15 minutos, realizamos uma pré-introdução da lição de número 5, falando sobre a missão da Igreja de Cristo. Vamos adorar o Senhor, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Santo Espírito de Deus, Espírito Consolador, Espírito da Verdade, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero convidar o Senhor, quero implorar ao Senhor, toma a direção desse estudo bíblico, nos ensina a Sagrada Escritura como ela é, venha cada vez mais nos converter, nos libertar, nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Venha nos mostrar, meu Deus, sobre a responsabilidade do cristão, da igreja, realizar a tua obra missionária. Venha falar o coração daqueles que irão ver esse vídeo, ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Oh, maravilha! Maravilha, maravilha de Deus! Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2024, falando sobre o corpo de Cristo. Está aqui, ó. São 13 lições, 13 estudos bíblicos que serão ministradas nas congregações. E nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar os estudos aqui, de participar dos estudos e também de estudar, os assuntos que serão ministrados nas igrejas. E já estudamos nesse trimestre sobre a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus. E hoje a quinta lição, a missão da igreja. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever. Venha fazer parte dessa família, a família Embaixadores de Cristo, cuja nossa finalidade é transmitir a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que a igreja ela é embaixadora, ou o corpo de Cristo, a igreja, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador significa representante de Cristo. Nós falamos em nome de Cristo. E é importante você ter consciência da sua responsabilidade como um ser humano. Você não é apenas um ser humano. Você não está aqui simplesmente de passagem. Deus tem algo com você. Abra o seu coração. Deixe o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida, fazer morar na sua vida. O nosso estudo bíblico, como nós já lemos assim na primeira aula, o nosso estudo bíblico será baseado no Evangelho de Marcos. Se você tiver interesse de ler na sua casa, você, bem-aventurado és tu. O estudo será baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A introdução nos diz assim: nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, o Senhor Jesus. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Também concordo com o comentarista, A igreja, ela exerce uma grande missão nesse mundo. A igreja, ela é proclamada, a igreja, ela é chamada, convocada a pregar a poderosa mensagem da cruz.
Existem muitos sermões que já foram pregados e têm sido pregados nas praças, nos templos, porém a mensagem, a pregação, ela deve sempre apontar para Cristo. O ensinamento bíblico deve apontar sempre para Cristo, para a glorificação de Cristo. A mensagem deve sempre apontar a necessidade do pecador de abraçar Jesus, a necessidade do pecador de ter um Salvador na sua vida, e esse Salvador é Jesus. Ou seja, nós, igreja, nós cristãos, temos essa responsabilidade. Você, meu irmão, você, minha irmã, você precisa ter consciência dessa responsabilidade que está sobre você. A responsabilidade de proclamar a poderosa mensagem da cruz. Nós não somos salvos através dos nossos esforços. Você não é salvo através dos seus atos de bondade. Pecador nenhum é capaz de chegar no céu através dos seus atos de justiça. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro que por um só homem entrou o pecado no mundo e todos se fizeram pecadores, se referindo a Adão e Eva. O homem já nasce no pecado. O salmista ele deixou bem claro, né? Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. O salmista também diz que Deus, olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Todos se fizeram pecadores, todos se extraviaram. O apóstolo Paulo ele diz que a raça humana se extraviou, a raça humana afastou-se da glória de Deus. E o apóstolo Paulo ele também nos ensina que através da obediência de um só homem, o Senhor Jesus Cristo, todos nós podemos ser salvos, todos nós podemos ser justificados. Então a mensagem da cruz é essa, é mostrar a necessidade do pecador de ter o Salvador na sua vida, porque Cristo levou na cruz do Calvário os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta Isaías, usado pelo Senhor Jesus, ele deixou essa palavra. Aproximadamente 700 anos antes do Senhor Jesus vir nesse mundo. Então, eu não sei de que maneira Deus tem usado você que tem nos assistido. Eu não sei se Deus usa você no ministério do louvor, se é na pregação, se é no estudo bíblico. Eu não sei se Deus tem usado você nos dons de cura, nos dons de maravilha, em profecia, interpretação de línguas, entre outros dons espirituais que Deus deixou disponível para a igreja. O certo é que toda vez que você tiver uma oportunidade, não esqueça, as palavras que saírem da sua boca, as palavras que saírem da sua boca no que diz respeito à palavra de Deus escrita, a palavra de Deus escrita deve sempre apontar para a cruz de Cristo. Quando eu digo palavra escrita, porque existe a profecia no que diz respeito a Deus inspirar o profeta ou a profetisa para entregar aquela profecia, palavras que Deus coloca na boca dele. E existe a palavra escrita, a profecia bíblica, que é essa que quando você lê, aí você vai pregar, você vai ensinar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Então, sempre apontando para o sacrifício de Cristo. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou uma palavra para os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele disse, ide por todo mundo, não só disse, mas deu uma ordem, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E esse texto bíblico aqui de Marcos, nós estaremos discorrendo, detalhando um pouco sobre essa palavra. Primeiro ponto, pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo
Está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse texto é um texto bastante conhecido pela igreja. É aquele texto que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos observar o que está escrito aqui, 16, 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São promessas do Senhor Jesus. A igreja foi fundada por Cristo como instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida como instituição para abençoar o mundo. A igreja tem essa responsabilidade de abençoar o mundo através do seu testemunho. O Senhor Jesus, ele disse, está registrado em Mateus capítulo 6. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. No primeiro vídeo eu falei sobre o sal. Jesus falou, vós sois o sal dessa terra. Se você quiser saber mais detalhes, você pode estar assistindo o primeiro vídeo na pré-introdução dessa lição. Falei sobre o sal. Jesus disse que nós somos luz desse mundo. Não precisa nem aprofundar, dar detalhes, você já sabe a finalidade da luz. A luz é para iluminar onde está escuro. Então, nós somos luz desse mundo. E lembrando que o cristão, ele não tem luz própria. Ele não tem luz própria. A luz que há nele é a luz de Cristo. É a luz de Cristo. Então, nós refletimos a luz de Cristo, nós transmitimos a luz de Cristo para as pessoas. Então, o cristão ele tem essa responsabilidade de, como igreja, abençoar o mundo, ser diferente nesse mundo, ser um canal de bênção para as pessoas. Nós temos a responsabilidade de levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda, e pedir ao Senhor que abençoe os governantes, as autoridades judiciais e assim por diante. E essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Então, nossa missão como instituição, um organismo vivo, é através da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela pregação. Então, irmãos, pregação e instrução. Proclamando as boas novas. Você tem proclamado as boas novas? A igreja primitiva, ela proclamou as boas novas. Acredita-se que o livro de Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro ali do Novo Testamento, calcula-se que os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos cobrem um período de aproximadamente 30 anos. E durante esse período, a igreja primitiva, ela evangelizou, há quem diga que a igreja primitiva evangelizou todo mundo da sua época. Então a gente pode observar que eles se desgastaram muito na pregação do evangelho. Haja tempo aqui para a gente falar sobre isso, o tempo não é o suficiente, mas eu quero que você saiba que Deus usou os apóstolos, Deus usou Pedro, Deus usou João, Deus usou principalmente o apóstolo Paulo, Deus usou Filipe, Deus usou Marcos, Deus usou Barnabé, e como o Senhor converteu vidas através da vida dos apóstolos. Eles tinham essa mentalidade que Deus tinha uma obra para realizar na terra através da vida deles. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse, desde agora ninguém me inquiete, porque trago comigo as marcas do Senhor Jesus. Escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra do Senhor nos diz que após a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele deu essa responsabilidade aos seus discípulos.
Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, depois que ele ressuscitou. Depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu aos 11, estando assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade, por ter duvidado da sua ressurreição. Jesus disse, né, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Dando prosseguimento aqui, né, o objetivo da pregação. Qual é o objetivo da pregação? O outro termo usado com referência no Novo Testamento para se referir à grande comissão é evangelizo, palavra grega, né? Que tem o sentido de trazer boas novas, pregar as boas novas. Então, irmãos, o objetivo da pregação é anunciar as boas novas. Quando você prega o evangelho, quando você está falando do amor de Deus, você está anunciando as boas novas. A palavra evangelho é uma palavra que vem do original grego, porque a princípio a Bíblia Sagrada ela foi escrita no idioma grego. Aí depois foi traduzido para outros idiomas. Então a palavra evangelho significa boas novas. Todas as vezes que você está pregando, ou ensinando, ou instruindo alguém, ou falando de Deus, do amor de Deus, de Cristo, da Bíblia Sagrada para alguém, você está anunciando as boas novas de Cristo, as boas novas de salvação. E como o mundo precisa de boas novas, mais do que boas novas, eu não estou me referindo a simplesmente a pessoa receber uma boa notícia de uma hora para outra, eu estou me referindo às boas novas de Cristo. Prosseguindo, discipulando os convertidos, lembrando que o Senhor Jesus, os evangelistas, enquanto um evangelista diz que devemos pregar, o outro diz que Jesus falou, ide e fazei discípulo, ide fazer discípulo, ide e ensinai. Então devemos também ter essa preocupação de fazer discípulo. Pregar é proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Ou seja, existem os evangelistas e existem os pastores. Existe a pregação e existe o ensino. Quando a gente vai para as praças, a gente vai pregar a palavra de Deus. Aí suponhamos que as pessoas escutem, creiam e desejam conhecer Jesus. Aí essas pessoas vêm para o templo cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus. E ao chegar no templo, essas pessoas, como eu também sou testemunho que eu passei por isso, esses novos cristãos, novos adoradores, novos servos, eles passam a serem discipulados através da Bíblia Sagrada. Então a lição está falando aqui, discipulando os convertidos. Então todos os novos convertidos precisam passar por esse processo chamado de discipulado. É o processo de conhecer as doutrinas bíblicas. No discipulado, o novo convertido ele vai saber o que é, ele vai aprender sobre o que é fé, porque tem a fé salvífica, tem a fé natural, tem a fé como dom. Ele vai aprender sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito. Está escrito em Gálatas capítulo 5, frutos da natureza pecaminosa e frutos da graça de Deus, frutos do Espírito. Os frutos da carne, alguns irmãos já sabem, né? Mentira, roubo, adultério, homicida, isso tudo é frutos da carne. Tem outros frutos também, se você tiver interesse você pode ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. E lá também fala sobre os frutos do Espírito. Então, precisamos ser discipulados. E o discipulado, lembrando que o discipulado ele não acontece apenas na vida dos novos convertidos. O discipulado é um processo que dura para sempre na nossa vida. Porque todos os dias nós precisamos ser discipulados por Cristo, pela Bíblia. Todo dia nós temos essa necessidade de aprender com o Senhor.
E tem muitos cristãos que servem a Deus, mas nunca foram discipulados da maneira certa. E acaba que o cristão cresce no que diz respeito a muito tempo na presença de Deus, mas sem desenvolver melhor a sua vida como cristão. Desenvolver no que diz respeito a produzir frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus. Aqui o comentarista ele diz, né? A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local, sem contudo ser um discípulo, isto é, e este é alguém que é capaz de produzir e passar para outro o que aprendeu e viver por meio de Cristo. Então o comentarista ele finaliza dizendo aqui, né, que a igreja não é formada apenas por crente, a igreja é formada por discípulo. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Então tem muita gente que tem estado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, cultuando a Deus, mas ainda não se tornou um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Aleluia. A adoração e edificação é o segundo ponto. Uma comunidade adoradora, uma comunhão adoradora, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus, é tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. Então, amados irmãos, adoração e edificação. Como igreja de Cristo, nós estamos falando sobre a igreja e a missão. A igreja tem a missão de levar as boas novas de salvação, certo? Já falamos sobre isso aí. E a igreja também ela tem a missão de adorar a Deus, nosso único e suficiente Salvador. E adorar a Deus, irmãos, não é apenas você estar lá no templo, dando glórias e aleluia, e glorificando ao Senhor pelos ensinamentos bíblicos, pela presença dEle, pelos milagres realizados na sua vida. Isso é importante, isso faz parte da adoração. Porém, o nosso comentarista ele quer nos ensinar que adorar a Deus vai muito além de estar na congregação. Adorar a Deus significa também prestar um serviço para Deus. Se você é um cristão que você dá um bom testemunho como servo de Deus, significa que você agindo assim, vivendo assim e vivendo para Deus, isso tudo faz parte da adoração. Ou seja, se você dá um bom testemunho, se você serve a Deus com fidelidade, se você proclama as boas novas de salvação, se você adora o Senhor, se você produz bons frutos, ou frutos que glorificam o nome do Senhor, isso tudo faz parte da sua adoração a Deus. Porque uma vez adorando, você vai estar temendo ao Senhor. E temendo a Deus, você vai estar dando bom testemunho. Uma comunidade edificadora. A igreja ela é uma comunidade edificadora, ou seja, a igreja tem essa responsabilidade. A palavra grega oikodome, traduzida como edificar, é usada no sentido literal. Então, nós temos essa responsabilidade também de edificar uns aos outros, de sermos edificados na nossa vida espiritual. Vamos observar aqui, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos essa responsabilidade de edificarmos uns aos outros através da palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos caminhar aqui, devido ao tempo, nós vamos caminhar aqui para o terceiro e último ponto. Comunhão e socialização, a fé na esfera fraternal. Então, primeiro ponto, a fé na esfera fraternal, unidade e fraternidade, a fé na esfera social. Ou seja, nós como igreja, a Bíblia fala que a igreja primitiva ela crescia na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, né?
e ambos eram, e a igreja crescia em comunhão. Então, que possamos, como igreja, guardar essa palavra em nosso coração. Comunhão e socialização. Nós temos que ter essa mentalidade. Da mesma forma que a igreja primitiva, elas traziam tudo aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam e davam aos mais necessitados. Nós precisamos ter essa mentalidade também. Crescemos na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. Existem vários templos cristãos, várias igrejas evangélicas, mas o interessante é que todos nós fazemos parte de uma só família. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós que carregamos a doutrina de Jesus, nós somos irmãos em Cristo. Devemos aguardar o arrebatamento da igreja. Podemos até diferenciar em quando que Jesus vai voltar, ou se a igreja, não é quando Jesus vai voltar, porque nós sabemos que Jesus vai voltar, não sabemos quando. Podemos até diferenciar no sentido de se iremos ou não passar pela tribulação para depois sermos arrebatados para o céu. Isso aí é o mínimo, isso aí não é nada, isso aí não é barreira para nos impedir de termos comunhão. Todos nós cremos na volta do Senhor Jesus. Eu aprendi que o que nos une é maior do que as nossas indiferenças. O que nos une é maior do que a nossa forma de pensar. Cada um pensa de uma forma diferente. Mas o nosso amor centrado em Cristo fala mais alto. E que possamos ter esse desejo de amar a Deus, temer a Deus, amar o nosso próximo, obedecer à doutrina bíblica. Amém? Que Deus fale mais ao coração dos irmãos. Foi um estudo de pouco tempo, mas eu creio que o Senhor nos ensinou. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida de todos que ouviram a Tua palavra nesse dia. Peço, meu Deus, que venha dar um dia abençoado para o Teu povo. Meu Deus, venha alimentar cada um com a Tua palavra. Desperta cada um para ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que creram, aqueles que não viram, mas creram. Não viram, mas creram. Nós vivemos pela fé. Venha colocar, meu Deus, essa fé no coração de todos que estarão vendo essa palavra. Espírito Santo, venha trabalhar de uma maneira poderosa na vida de todos que irão ver que ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Um abraço para você e para sua família. Lembrando, você é o meu convidado para assistir aos vídeos que já temos gravado aqui, a muitos estudos bíblicos. Canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, esse canal que foi criado para abençoar a sua vida. Porque Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você como igreja, você tem a responsabilidade de realizar missões.